Em 1850, Nathaniel Hawthorne lança um dos primeiros livros, ou melhor, um dos primeiros romances da literatura americana, A Letra Escarlate. Esse livro conta a história de uma pequena comunidade dos primeiros colonizadores ingleses nos Estados Unidos, de origem puritana. E aquela comunidade, num determinado momento, descobre que uma de suas jovens, casada, enquanto seu marido estava fora, porque ele havia voltado para a Inglaterra durante um tempo, teve um caso extraconjugal. Eles descobriram isso porque o seu marido estava fora havia cerca de 2 anos. Naquele tempo a viagem demorava muito tempo. E ela apareceu ali grávida, né? Isso era considerado não só um pecado, mas um crime para aquela sociedade. Então, como punição pelo seu pecado, aquela jovem primeiro foi presa. E depois do seu julgamento, ela foi obrigada a costurar em todas as suas roupas a letra A de adultério, bordado em vermelho. Por isso que o livro se chama A Letra Escarlate. E a partir do momento que aquela jovem passa a usar a letra escarlate, ela vai sofrer com o isolamento da comunidade, com a vergonha, com a humilhação pública. Ela passa a ser conhecida como a mulher que carrega a letra escarlate. Aquela letra era uma exposição, uma lembrança constante do seu pecado, não só para a própria jovem, mas para aquela comunidade, para que todos se mantivessem longe dela. Hoje o texto bíblico que nós vamos refletir também fala sobre uma mulher que carregava algo como uma letra escarlate. Todos conheciam a respeito do seu pecado. Mas mesmo assim, Jesus a recebe, a perdoa e dá a ela uma nova oportunidade de viver. E curiosamente, o diálogo desse texto bíblico, dessa história, não é entre Jesus e a mulher, mas entre Jesus e um fariseu. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia com você, vai ser muito importante que você abra e confira os versículos à medida que nós formos lendo. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. E os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos entender o que estava acontecendo aqui? Quando eu leio esse texto, a primeira pergunta que eu me faço é, por que cargas d'água um fariseu convidaria Jesus para jantar na sua casa? Será que esse era apenas mais um convite educado que Jesus recebia? Me parece que não. Lembrem-se que os fariseus estavam tentando constantemente pegar Jesus em algum erro, entrar em constante debate com Jesus. A todo momento eles estavam procurando motivo nas suas falas para que ele fosse preso. Então, parece que esse convite tem esse interesse. O objetivo de pegar Jesus em algum descuido, o de avaliar Jesus e encontrar nele algum motivo para que ele fosse humilhado e considerado um farsante. Eu quero que você note em que lugar está esse texto no Evangelho de Lucas. Isso vai nos ajudar também a esclarecer um pouco sobre o motivo de o fariseu ter convidado Jesus para jantar. Desde o início do capítulo 7, se você voltar aí um pouco às suas páginas, o narrador vai trazer episódios que vão tratar um pouquinho sobre a identidade de Jesus. Quem era aquela pessoa que estava andando por todo o território, fazendo milagres, multiplicando pão, curando as pessoas. E vejam, nos versículos 11 a 17... do capítulo 7 mesmo, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Porém, em vez de reconhecerem que Jesus é o próprio Deus, aquele que dá vida às pessoas, aquela comunidade chega a uma conclusão de que Jesus era um profeta, porque lá no Antigo Testamento, alguns profetas ressuscitaram pessoas. E para Jesus tudo bem, afinal o próprio Jesus disse em certo momento que ele era uma espécie de profeta e que um profeta não tinha honra na sua própria casa. Mas logo depois desse episódio, João Batista pede para que os seus discípulos perguntem a Jesus, olha, você é aquele que haveria de vir? Nós estamos vendo tudo o que você está fazendo, mas e aí? Você é o Messias ou não? João Batista está lá preso porque estava falando bem de você. Mas como é? É você mesmo? Então, percebam que a fama de Jesus começa a ganhar notoriedade, começa a ganhar um grande público, né? Até ali crescia o número de pessoas que falavam que havia um novo profeta entre eles, alguém como Eliseu, alguém como Elias. Então, provavelmente foi por isso que o fariseu o convidou. Deixa eu ver se esse cara é um profeta mesmo ou não. Deixa eu fazer algumas perguntas para ele. E você já sabe, logo no início da história, esse fariseu chega a uma conclusão. Profeta, esse daí não é. Porque se fosse profeta, ele saberia quem essa mulher é. Ele não deixaria que uma mulher desse tipo pudesse tocá-lo. Curiosamente, veja aí no versículo 39, Simão, o fariseu, não fala isso em voz alta. Versículo 39 diz isso. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. É algo que ele está aí conjecturando, algo que ele está aí pensando com os seus botões. Mas Jesus revela ao fariseu que ele sabia o que Simão estava pensando.
E mais do que isso, Jesus revela que ele conhecia o coração daquela mulher, que numa atitude de humildade, de contrição, de arrependimento, estava ali chorando copiosamente, secando os pés de Jesus com seus próprios cabelos, depois os ungia com um perfume caríssimo. E também Jesus, vendo a fé daquela mulher, perdoa os seus pecados. Todo esse cenário, meus irmãos, é para que nós, leitores, possamos perceber que esse daqui que Lucas está falando, esse Jesus, que esse fariseu não considerava nem profeta, é muito mais do que um profeta. Um ser que conhece o nosso pensamento, que conhece o nosso histórico, que sonda o nosso coração e que perdoa os nossos pecados, só pode ser Deus. E mesmo sabendo que ele estava ali para ser testado, mesmo sabendo que ele estava ali para um mau julgamento, Jesus aceita o convite e toma lugar à mesa. Naquela época, naquela cultura, as salas de jantar não tinham a mesma estrutura que nós temos hoje em nossas casas, né? De uma mesa com cadeiras. Eram, na verdade, mesas mais baixas e os convidados se sentavam sobre almofadas. Algo bem parecido com alguns restaurantes de comida oriental, que talvez você já tenha ido. Tem aquelas mesas bem baixinhas, você tem que se ajoelhar e sentar ali e comer. Então as pessoas ficavam reclinadas, voltadas com os pés para trás. E de repente, entra naquela casa uma mulher com a letra escarlate. Todos sabiam que ela era pecadora. E ela também reconhecia isso. O texto não deixa claro qual era o pecado dela, embora a maioria dos comentadores vão dizer que pecadora aí é um eufemismo, é uma maneira branda de o autor dizer que ela era prostituta. Então, ela era reconhecida como uma pessoa que se envolveu numa vida de pecados, de promiscuidade, e por causa disso ela ficou completamente estigmatizada, ela ficou à margem da sociedade. E isso levanta mais uma questão para nós que lemos esse texto hoje. Se todos sabiam disso, e os fariseus tinham um grande problema de se aproximar de pecadores públicos assim, por que será que deixaram ela entrar ali naquela casa então? Bem, primeiro, porque uma refeição como aquela, que Jesus estava participando, não era uma refeição privada, ela não era particular. Como Jesus era um mestre, um rabi, e quem estava convidando era um fariseu, alguém que conhecia bastante a respeito da lei, eles deixavam a porta aberta. Então qualquer pessoa que quisesse ouvir um pouquinho dos ensinamentos, ouvir um pouquinho daquele diálogo, poderia entrar ali e entender o que estava acontecendo, né? E ouvir, escutar o que estava sendo dito. Era bem comum naquela cultura isso acontecer. Mas um outro motivo que nós podemos aqui conjecturar também, para eles terem permitido a mulher entrar naquela casa, tem a ver com o papel dos anfitriões naquela cultura. Isso vai ser tratado um pouquinho mais tarde pelo próprio Jesus nessa história. Mas era comum que quando os convidados chegassem, o anfitrião desse água para que eles pudessem lavar os seus pés. Fornecesse uma espécie de um óleo também para refrescar o calor. E essa era uma tarefa que quando não era o anfitrião, ou quando o anfitrião era muito rico, quem fazia eram os servos. Lembra-se de João 13? Quem é que lava os pés dos discípulos? É o próprio Jesus. E eles reconhecem que aquela era uma tarefa de servo. Como nós sabemos aqui nessa história, aquele fariseu não fez isso. Então, pode ser que as pessoas convidadas ali estivessem pensando que aquela mulher era uma das servas que viriam para cumprir esse papel. E qual foi a intenção dela ali? Será que ela não sentiu vergonha? Ela sabia como as pessoas a viam, como as pessoas a julgavam. Mas vejam, o
texto vai nos mostrar que a figura de Jesus e a sua presença ali muda todo o cenário, confere a essa mulher uma grande coragem. Olha, versículo 37, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, com um perfume. Então, essa mulher, ela foi atingida de uma maneira especial por entender que Jesus estava ali, pela possibilidade de perdão que ela tinha disponível, pela possibilidade de reatar a sua relação com Deus, a partir do que significa a chegada de Jesus naquele local, a pregação do Evangelho. E então ela não quer nem saber. Ela estava com o seu coração transbordando, porque a palavra de Jesus, a cura de Jesus, a promessa do Evangelho de perdão para quem se arrependesse dos seus pecados, para quem chegasse diante de Deus, bebendo da sua graça, estava ali diante dela, disponível, e era isso que ela queria. E é por isso que ela vai até ele com um vaso de alabastro com unguento. Depois você pode procurar no Google. O alabastro é uma pedra branca, parecida com o nosso mármore, só que mais translúcida. E naquela época era utilizada para fazer vasos e recipientes de perfumes caríssimos. Existem alguns registros arqueológicos, inclusive, que vão falar, por exemplo, um que diz que uma pessoa trabalhou durante um ano inteiro para comprar um pequeno vaso de alabastro com perfume. Então você pode trazer à sua memória aí os perfumes mais caros da Chanel. Mais ou menos isso que corresponderia aí ao nosso tempo. Só que aquela mulher não consegue segurar a sua emoção, nós vemos aqui. Ela começa a chorar copiosamente e com isso molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E a cena vai ficando cada vez mais impressionante, porque em seguida o que era comum? Que quando alguém entrava na casa e tinha os seus pés molhados, alguém viesse enxugar com uma toalha. Mas aquela mulher não tinha toalha. Então ela decide enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Nós, numa cultura, já 2000 anos depois dessa história, já temos um grande estranhamento, um grande problema aqui de higiene com essa cena. Mas aqueles judeus, aquilo dali que estava acontecendo, era algo completamente impensável para os judeus daquela época também. Por quê? Porque para as mulheres, nesta cultura, o cabelo era algo extremamente íntimo, extremamente pessoal. É uma das coisas mais importantes que elas tinham. Até hoje, em muitas famílias judaicas, as mulheres casadas não mostram seus cabelos em público. Mas aquela mulher, mais uma vez, não quis nem saber. Pegou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. E depois disso ela passa a beijar os pés de Jesus e a ungí-los com aquele perfume caro que ela tinha em mãos. Aos olhos daquele anfitrião, aos olhos dos convidados, aquilo que eles estavam vendo não passava talvez de uma cena extremamente bizarra. E o mais curioso também é que Jesus poderia simplesmente dizer: olha, moça, obrigado porque você está fazendo isso, tá? Mas aqui esse não é o momento certo. Esse não é o local de você fazer isso. Eu entendo a sua atitude, tá? Deus te abençoe, pode ir, vai lá. Mas não, ele deixa que isso aconteça. É por isso que no versículo 39 o texto continua com uma provocação interna do fariseu. Olha, se esse for a profeta, bem saberia quem e qual era a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Esse fariseu, Simão, fica feliz então. Pronto, eu estou feito. Se eu queria provar que ele não é profeta, nem preciso mais provar. Ele mesmo já está aqui mostrando isso, porque ele deixou uma mulher desse tipo tocar nele. E é aqui que o diálogo de Jesus, o diálogo com Jesus começa. Agora, notem bem o que Jesus faz. Hoje nós temos já essa história escrita,
nós sabemos o que vai acontecer no final, sabemos quem está errado, mas dificilmente nós trataríamos esse fariseu Simão como Jesus tratou. A gente já iria querer brigar, já iria querer dar uma lição de moral, talvez até sair da presença dele. Simão, você é um hipócrita porque está falando isso. Você acha que você não peca? Você é um fariseu maldito. Acha que só porque sabe da palavra de Deus, não faz nada de errado? Quem é você para estar julgando? Mas vejam, assim como Jesus foi um canal da graça divina na vida daquela mulher, Ele também faz com Simão. É isso que nós temos tratado aqui desde a semana passada. Hoje pela manhã, o pastor Marcelo também falou isso a respeito do chamado de Paulo. Jesus chega para as pessoas e os chama com graça. Ele não os expulsa da sua presença. Ele não fala de maneira rigorosa. Ele não pune as pessoas com quem Ele quer dialogar, a quem Ele quer transformar, a quem Ele quer alcançar. Ele diz: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. Posso te contar uma história? E aí ele começa a contar a parábola de um credor que tinha 2 devedores. Jesus pensa muito bem nessa história, meus irmãos. Não só pela história propriamente dita, mas por um detalhe muito importante que infelizmente a gente não consegue perceber, mas nós vamos falar aqui hoje. Que é o seguinte: o texto bíblico, ele foi escrito, esse texto aqui, em grego. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo e os seus discípulos falavam aramaico. E no aramaico e no hebraico antigo, a palavra para dívida, para devedor, é a mesma palavra para pecado. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Dívida aí tem o sentido de pecado. Isso esclarece para nós também que, biblicamente falando, as pessoas pecadoras, ou seja, todos nós, estamos numa situação de dívida com Deus. Então, vejam que essa parábola, ela tem uma nuance bem mais profunda do que uma história de 2 devedores. Ela é a história de um credor, 2 devedores, mas que num sentido mais profundo está falando sobre pecado, ou melhor, sobre o perdão de pecados. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Denário era o valor que se pagava por um dia de trabalho. Então, se a gente puder trazer aqui para a nossa realidade hoje, seria mais ou menos, aquela pessoa devia mais ou menos 22 mil reais. E o segundo lhe devia 50 denários, ou mais ou menos 2.200 reais. Só que nenhum deles tinha como pagar. E o que esse credor fez? Ele perdoou a dívida dos 2. E vejam, essa história agora toma um rumo inesperado para os judeus do primeiro século. Isso porque o que eles esperavam? Segundo a lei de Moisés, meus irmãos, se você devia a alguém e não tinha como pagar, você deveria se tornar um escravo dessa pessoa. Não pode, não existe isso de perdão. Perdão é só nos anos do perdão, a cada 7 anos, ou no ano do jubileu, a cada 50 anos. Mas esse credor, ele vai além da letra da lei. Ele demonstra misericórdia, demonstra graça. Ele simplesmente perdoa e deixa os seus devedores livres. E ao final, Jesus faz a pergunta para Simão refletir: qual desses 2 devedores vai amar mais aquele credor? E quando Simão responde que quem amou mais foi o devedor que mais devia, o que tinha dívida maior, Jesus lhe responde: julgaste bem. Simão havia começado a entender uma coisa.
que ainda que ele fosse uma pessoa religiosa, ainda que ele tivesse feito boas escolhas na vida, diante de Deus, ele era tão necessitado quanto aquela mulher que ele julgara pecadora. Isso vale para nós também, meus irmãos. Você que tem uma caminhada religiosa, que ao longo da sua vida vem mantendo um bom histórico dos seus caminhos, diante de Deus, você é tão necessitado quanto qualquer pessoa que você julga a pior possível. Nós estamos tão acostumados, né, a emitir julgamentos sobre as pessoas que nós consideramos especialmente perversas. Vamos falar dos políticos? Quanto que a gente fala mal deles, como se eles fossem diferentes do restante da população. Vamos lembrar dos homossexuais como um grupo que peca mais do que os outros. Mas esse problema atinge a todos. Esse fariseu que se considerava tão importante é na verdade tão pecador quanto aquela mulher. Nenhum ser humano tem como resolver a sua situação diante de Deus sozinho. Não é ajudando as pessoas, não é dando dinheiro para a igreja, não é fazendo boas obras, boas ações. Não funciona assim. A única maneira de se obter o perdão de Deus é se colocar aos pés de Jesus e reconhecer que Ele pagou um alto preço para que a nossa dívida fosse paga. Essa mulher chega a essa compreensão tão valiosa. E quando Simão começa a entender essa lógica, né, do perdão, da gratidão, do amor, aí sim, Jesus dá uma certa alfinetada nele. Ele vai enfrentá-lo. Afinal, muitas vezes, a graça também é transmitida através de uma confrontação amorosa. Versículo 44, vês esta mulher, Simão? Você acha mesmo que eu não percebi? Você me convidou para jantar na sua casa e sequer me ofereceu o básico. Sabe quando alguém vai na sua casa? E você fala, entra aí, fica à vontade, pega aí, senta aí nessa cadeira. Fica à vontade, você quer um copo d'água? No tempo de Jesus, também tinha essas regras de etiqueta. Por isso que ele diz, olha, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Essa era uma obrigação básica para os anfitriões. Você não fez nada. E já que você me tratou dessa maneira humilhante, essa mulher me honrou. Ela molhou os meus pés com as suas próprias lágrimas. Os enxugou com os seus cabelos. Simão, você não me saudou com um abraço, um beijo. Uma saudação comum ao você chegar em casa. Mas ela não cessa de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume caríssimo sobre os meus pés. Aquela mulher que antes foi julgada como pecadora, que supostamente deveria ser isolada e que não merecia sequer estar no mesmo lugar que aquelas pessoas, que o próprio Jesus foi a que melhor demonstrou a sua gratidão por estar ali. Eu quero mais uma vez voltar ao livro que eu citei no início da mensagem, A Letra Escarlate, porque é exatamente isso que acontece na história. Fique tranquilo que não é spoiler não aqui. Nós leitores vamos percebendo ao longo do livro que a jovem que carrega aquela letra, para todo mundo ver que ela era uma pecadora, que a todo tempo é lembrada do seu pecado, ela acaba se portando de forma mais exemplar do que os líderes daquela comunidade. Ela tem o seu filho e cria, é uma menina na verdade, é sua filha, e cria essa filha de uma maneira extremamente corajosa. Ela começa a costurar para as pessoas daquela vila, faz bordados maravilhosos, ela ajuda outras pessoas carentes, começa a se envolver então com o desenvolvimento social ali também.
E mesmo assim, ali todo mundo a via como uma pecadora. Ela tem o seu pecado exposto ali em seu peito. Já os demais não. Eles guardavam os seus pecados em segredo. Esse é o momento em que nós podemos também começar a examinar o nosso coração, meus irmãos. Você está mais perto do fariseu ou da mulher? Quantas vezes a gente olha para as pessoas, analisa, questiona, emite as nossas opiniões preconceituosas sobre coisas que nós nem sabemos direito? E há quanto tempo nós não derramamos perfume aos pés de Jesus? Como é que está a nossa vida? Onde foi que nós caímos? Nós temos reconhecido isso, que só aos pés de Jesus nós encontramos graça e perdão pelos nossos pecados. Jesus continua falando com Simão. Versículo 47, notem aí, ele olha para a mulher, mas diz para Simão: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Esse porquê aí não é o nosso porquê de explicação, né? É o sentido de portanto e por isso. Seus pecados foram perdoados e isso fez com que ela amasse, com que ela se humilhasse e ungisse os pés de Jesus. Existe aí uma sequência. O amor que ela demonstrou foi decorrente da graça que foi derramada sobre ela. O diálogo de Jesus com Simão, aquela cena da mulher beijando os seus pés, ungindo os seus pés, aquela parábola do credor com os 2 devedores, vai nos lembrar de algo muito importante, meus irmãos. A graça de Deus está acessível a todos. Jesus não fecha a porta a ninguém, Ele nos recebe. Muitas pessoas acham que o Evangelho é uma espécie de pensamento filosófico que nos ajuda a enfrentar as ideias erradas que prejudicam a sociedade. Outros vão achar que o Evangelho é uma espécie de códigos, de leis que a gente tem que cumprir para caminhar de maneira correta. Outros vão falar que o Evangelho é algo, uma coisa meio esotérica, né? Cheia de energias, de forças. Mas é isso que é o Evangelho. É o perdão de Deus, é o oferecimento da graça imerecida. E esse perdão nos atinge, ele é marcado por amor, pela gratidão que flui do nosso coração. E é por isso que, ao final, Jesus já não fala mais com aquele fariseu. Mas ele diz à mulher: perdoados estão os seus muitos pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela entrou naquela casa, prisioneira de seus pecados, e saiu livre. Ela entrou condenada pelos homens, e saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheia de culpa, e saiu justificada pelo Filho de Deus. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, o seu passado foi apagado, o seu presente foi transformado e o seu futuro glorioso foi garantido. Essa passagem, esse diálogo deve então, irmãos, nos encorajar. Deus nos convida a uma tomada de decisão. Eu não sei há quanto tempo você vem aqui, há quanto tempo você ouve a mensagem do Evangelho, mas não toma nenhuma decisão, não dá nenhum passo para frente. Um passo que só existe em função da fé, em função da confiança na verdade da palavra de Deus, na segurança que Ele nos oferece o seu perdão.
Nós precisamos, como aquela mulher, tomar uma decisão muito importante em nossa vida, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e entregar a nossa vida plenamente a Ele. Qualquer pessoa pode vir a Cristo para receber perdão, não importa quão grande sejam os seus pecados. Jesus nunca quebrará a promessa que Ele fez. O que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Se alguém vier a Cristo, não terá necessidade de se desesperar de sua salvação. Quem vem a Cristo encontra lugar à mesa. E um segundo encorajamento é para nos perguntarmos, para refletirmos mesmo: o que nós temos feito para a glória de Cristo? Que tipo de vida nós temos levado? Que prova nós estamos demonstrando do nosso amor por aquele que nos amou e morreu pelos nossos pecados? E veja, o texto deixa muito claro para nós que antes de sermos salvos, antes de encontrarmos a Deus, Ele não pede nenhuma prova do nosso amor. Não. Antes disso, muito antes disso, Ele nos oferece o perdão como um presente gratuito do seu amor. E então, uma vez que os nossos pecados são perdoados, a resposta correta e natural é que nós o amemos em troca. Não é o amor que nós demonstramos por Jesus que faz com que Ele nos perdoe. É o seu perdão que nos faz amá-lo. Os seus pecados já foram perdoados por meio da fé em Jesus Cristo? Se sim, então que amor você tem demonstrado a Jesus em troca? Aqueles que compreendem o quanto foram perdoados por Jesus vão manifestar na sua vida sinais de gratidão. A pessoa cujos pecados foram realmente purificados sempre demonstrará por meio das suas atitudes que ama o Senhor que a purificou. Isso significa que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu deixo aos pés de Jesus Cristo. Eu reconheço que o que eu tenho de mais valioso pertence a Deus e pode ser usado por Deus para a sua glória. Que nós possamos, então, colocar à disposição de Deus o nosso melhor. Talvez não seja beijando, ungindo com perfume ou enxugando seus pés com os nossos cabelos, mas nós podemos fazer isso cantando louvores com paixão, de todo o nosso coração. Podemos fazer isso declarando a Ele o nosso amor em oração. Podemos fazer isso reconhecendo que nós somos pecadores e pedindo o seu perdão, agradecendo porque Ele nos oferece isso de graça. E podemos fazer isso também estendendo a nossa mão. Estendendo a nossa mão para outros pecadores que precisam dessa graça. Pessoas que talvez ninguém mais tocaria. Essa é a dívida que nós temos por todos os pecados que Deus perdoou. Não apenas lágrimas e perfume, mas as nossas vidas derramadas em amor por Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.